Boa noite, sou a Maria Alice, acadêmica do curso de Psicologia, aluna do professor William. E vou falar sobre as medidas de tendência central e dispersão. As medidas de tendência central ou de dispersão, ou de locação ou de posição, têm por objetivo de representar os dados de maneira condensada, isto é, por um valor único. Portanto, as medidas de tendência central são média, mediana, a moda. A média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. A mediana, ROL, precisa organizar os dados em ordem crescente e é o valor que divide a distribuição no meio. Portanto, o valor que estiver no meio será a mediana. Também pode ser ímpar. E se for par, será preciso fazer a média aritmética dos dois números centrais. E a moda é o valor das ações que ocorrem com mais frequência, ou seja, o número que mais se repete. Aqui há uma exceção. Existem distribuições que são amodal, quando não possui moda, ou seja, não tem repetições dentre os valores. Mas quando possui um número que se repete, aí essa distribuição será chamada de unimodal. Apenas um número, ou seja, esse número que está em moda. A exceção é que às vezes existe a distribuição bimodal, que aparecem mais repetições, com 2 repetições. Trimodal, com 3 repetições. E assim vai seguindo. Portanto, a moda não pode existir ou ser representada por 2 ou mais distribuições. A moda, as medidas de dispersão ou variabilidade, que são a amplitude, a variância e o desvio de padrão, os dados que espalham em relação à sua média, os desvios de padrão, a média dos dados, que podem ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo é quando as linhas, elas ficam mais ou menos, assim vamos supor, os valores, eles são mais próximos. E heterogêneo é quando os números são bem distantes, são mais longes, uns números mais elevados. E também vou falar sobre amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior valor observado e o menor valor observado. Quanto maior, antes de tudo, é maior a dispersão, ou quanto menor a amplitude, é menor dispersão. A variância é a média dos quadrados das diferenças dos desvios de cada observação em relação à média. Para calcular a variância, primeiro se calcula a média. Então, essa amplitude, a variância, vai falar dos valores, vamos supor, quando fala assim, naquele cálculo onde tem aquelas curvas que fala dos números lá, eles são bem altos, então que ele está heterogêneo, então tem um número muito alto, ele pula, vamos supor, do 20 ele já vai lá para o 70, né? Depois ele dá uma estabilizada, depois ele volta novamente, daí seria essa parte heterogênea.